Meus queridos e prezados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Expedito Marinho e quero lhe dar boas-vindas ao CETAD e ao nosso curso teológico. A partir de agora, você estará estudando comigo a disciplina denominada Antropologia Bíblica. Para esta finalidade, nós adotamos o material didático do CETAD. Este livro, produzido por nós, trata unicamente desse tema, deste assunto. Nesse livro, você vai estudar o homem, corpo, alma e espírito. Tratamos neste livro somente deste assunto e de mais nenhum outro. E o nosso livro de antropologia bíblica, produzido pelo CETAD, pode ser adquirido por você. Você pode pedir diretamente ao CETAD e nós lhe enviaremos por um custo bastante generoso. A partir de agora, como eu lhe disse, o nosso estudo concentra-se na disciplina de antropologia bíblica. Esta palavra vem da palavra grega antropo, que significa homem ou ser humano. É um termo que é estudado nas escolas, nas universidades seculares. É uma ciência bastante vasta que se desmembra em várias linhas, como, por exemplo, antropologia física ou biológica, antropologia social, antropologia cultural, antropologia histórica. É uma disciplina que estuda o homem em todos os seus aspectos. Aqui, no nosso curso, nós vamos estudá-lo do ponto de vista revelativo, ou seja, do ponto de vista bíblico, de acordo com as informações fornecidas pela revelação divina, isto é, pelas Escrituras Sagradas. É verdade que em alguns momentos nós vamos apresentar algumas visões, alguns pensamentos de algumas culturas diferentes, somente a título de conhecimento. Mas também nós vamos apresentar algumas teorias, que se trata de ideias acerca de algumas questões que envolvem a natureza humana. Por que chamamos de teoria? Porque em alguns momentos a Bíblia não deixa claro alguns aspectos que estão relacionados com a natureza humana, como, por exemplo, a questão da mente-corpo, isto é, o relacionamento da mente com o corpo, ou espírito e alma, que envolve a questão da tricotomia e da dicotomia, como também a questão da origem da alma do ser humano, quando ela foi originada. Esses assuntos que a Bíblia não deixa claro são estudados nas diferentes teorias apresentadas por diferentes teólogos. Quando as opiniões se dividem, temos que admitir que o assunto apresentado
Os conceitos, as interpretações apresentadas são teorias e não doutrinas. É bom que fique claro que teoria é uma coisa, doutrina é outra coisa. No campo da ciência experimental, existe lá a teoria e a ciência. O que é ciência? É considerado ciência aquilo que pode se provar por meio de experiências. E é considerada teoria aquilo que não se pode provar, aquilo que é entendido por deduções, onde as opiniões se divergem, não dá como provar, embora em alguns momentos pode até demonstrar, mas não provar cientificamente por meio da experiência. Então, é teoria. Agora, quando pode se provar, aí é ciência. Na questão teológica, no ramo da teologia, do entendimento bíblico, o entendimento é o mesmo. A regra é a mesma. Aquilo que pode ser provado biblicamente, com várias passagens bíblicas onde não resta dúvida, pode ser ensinado como doutrina. Porém, aquilo que está encoberto de mistérios, aquilo que a Bíblia não deixa claro, mas apenas infere de forma sutil, pode ser ou deve ser ensinado como teoria. Existem várias teorias no campo do estudo teológico. Existem várias teorias. E essas teorias não devem ser ensinadas no púlpito da igreja como doutrina. Aliás, elas não devem nem serem levadas para o púlpito da igreja. São assuntos cogitados, estudados, discutidos à parte, em escolas de teologia, em reuniões de intelectuais e etc. Mas no púlpito da igreja deve ser levado somente aquilo que é doutrina, porque a igreja é heterogênea. Nela existem crentes imaturos, outros amadurecendo e outros maduros. Não há uma igualdade, não há um entendimento padronizado na igreja. Existem pessoas que estão engatinhando na fé, não têm nenhum conhecimento bíblico, estão passando pelos primeiros rudimentos. E mesmo com muitos anos de vida cristã, tem pessoas que estão neste nível. E a elas não devem ser levadas teorias, porque isso pode confundi-las. Teorias não devem ser ensinadas no púlpito da igreja. Preste bem atenção para este detalhe. Mas tão somente doutrina. A Bíblia tem muita doutrina. Você pode viver a vida inteira pregando somente doutrina bíblica. Mas por incrível que pareça, alguns pregadores parecem que não veem tanta doutrina bíblica e levam teorias para o púlpito da igreja. Talvez para exibir conhecimento, provavelmente, ou porque já esgotou o seu conhecimento das doutrinas bíblicas. A Bíblia tem doutrinas, está carregada de doutrinas profundas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, acerca
da revelação de Deus, acerca do plano de Deus, acerca do projeto de Deus para a humanidade. Então nós não podemos ou nós não devemos nos ocupar com teorias, sendo muitas delas até vazias, mas puramente doutrina. No nosso estudo teológico aqui, nós vamos apresentar não somente teorias, mas como também alguns pensamentos extra-bíblicos de culturas e de povos não bíblicos que veem as coisas por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. Como eu dizia, a palavra antropologia vem da palavra grega anthropos, que significa homem, e logos, que significa tratado, estudo ou conhecimento. Logo, a palavra antropologia resume-se em estudo do homem, ou estudo sobre a natureza do homem. E é isso que nós vamos fazer aqui no nosso estudo. A palavra homem tem a sua origem no latim também. É uma evolução do termo homo. Homo, exatamente o nome daquele sabão, homo, que no latim antigo significava homem. Acredita-se que essa palavra está relacionada estritamente com a palavra humus, que significa terra ou da terra. Esse termo é usado para transmitir a ideia que o homem é um ser nascido da terra. Esta relação se dá à crença na antiga Roma de que os humanos eram seres terrenos, terráqueos, da terra, e haviam outros seres que eram seres divinos, que eles chamavam de deuses, que viviam em outra esfera, em outro círculo de vida, nas regiões celestiais. Então é um termo usado para diferenciar o homem dos seres divinos ou dos deuses. A seguir, começamos perguntando quem é o homem, como essa criatura tão elevada veio a existir. É uma pergunta que tem sido feita desde os tempos mais remotos, pois o homem sempre desejou saber da sua origem e do caminho que ele trouxe ao cenário da vida. Desde os tempos mais antigos, os homens se ocuparam em pesquisas a fim de encontrar a origem da vida e como o homem veio a existir. Os governos gastam milhões de dólares em pesquisas para encontrar pelo menos uma pista que os conduz à origem da vida e do homem. Ultimamente, os norte-americanos estão estudando o meio de enviar uma nave espacial a Marte para ver se encontra ali algum vestígio de vida ou se consegue ver alguma coisa relacionada com a origem do homem. Quem sabe deve ter vindo de lá. Mas todo o esforço empregado tem sido inútil, porque o caminho que conduz à origem do homem é o mesmo caminho que conduz ao Criador do homem. E esse caminho é a Bíblia Sagrada. Mas os estudiosos agnósticos estão convencidos de que podem encontrar um caminho que os levam à origem da vida e do homem sem precisar da Bíblia Sagrada. E não satisfeitos com o relato bíblico, eles
deram várias definições de acordo com suas teorias científicas para designar o homem. Vejamos algumas teorias que definem ou que procuram definir o ser humano. São várias, mas aqui vamos citar somente algumas. A antropologia, aquela antropologia cultural, antropologia biológica, antropologia social. A antropologia diz que o homem é simplesmente um ser vertebrado, bípede e membro de uma ordem especial de mamíferos, cuja raça se evoluiu de pequenos primatas, isto é, pequenos macacos. A psicologia, por sua vez, define o homem do ponto de vista subjetivo, dizendo que ele é um ser dotado de emoções, sentimentos, afeto e capacidade para raciocinar. Já o materialismo diz que o homem é simplesmente uma forma de energia física sujeita à dissolução final. Ou seja, o homem é um aglomerado de átomos, de células, que com a morte tudo desaparece. As células se decompõem, os átomos se afastam uns dos outros e ali acaba-se o homem completamente. A filosofia diz que o homem é um ser pensante, capaz de desvendar os mistérios metafísicos, isto é, invisíveis, espirituais, que pode até levá-lo à sua origem. Já a teologia, a qual nós estamos subordinados, afirma que o homem é um ser inteligente, criado diretamente por Deus, não evoluiu de pequenos primatas. Ele é um ser inteligente criado por Deus, dotado de livre-arbítrio, constituído de duas naturezas, a material e a espiritual, e que com a sua natureza material ele tem relacionamento com as coisas deste mundo, e com a sua natureza espiritual ele se relaciona com o divino, com Deus, com os anjos, com espíritos. A seguir nós vamos falar de alguns métodos usados para estudar o homem, especialmente na questão da sua origem. É muito importante que você entenda isto, pois a Bíblia, para ser compreendida em grau mais elevado, tem que ser estudada subordinado a métodos. O que é um método? Um método é uma maneira de trabalhar, é um modo de realizar um trabalho, é um jeito de fazer as coisas. Cada um tem o seu jeito de realizar um trabalho. O pedreiro tem o seu método de construir. O mecânico tem o seu método de trabalhar. Às vezes, há diferentes métodos para realizar um serviço, um trabalho. E, no entanto, todos saem bem feitos. O método não importa. O que importa é que ele seja usado corretamente e não erradamente. Portanto, na Bíblia pode-se aplicar vários métodos, porque ela própria exige diferentes métodos de estudos. Há momentos que nós não podemos entender um texto bíblico literal, portanto, devemos aplicar
um método diferente. Então, como eu dizia, existem vários métodos, como, por exemplo, método histórico crítico, método histórico cultural e contextual, método indutivo. Existe também o método estuda o homem como pessoa separada de uma coletividade, aquele método que persegue o indivíduo em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos em que ele é apresentado, em todos os momentos que ele é relatado nas Escrituras sagradas. Existe também um outro método chamado de método alegórico. Este método foi bastante usado na filosofia e na antiga teologia. E até hoje este método é bastante usado dentro do catolicismo. Ele também é muito usado no judaísmo esotérico e místico, o método alegórico. O termo alegoria procede da combinação de dois termos gregos, alos, que quer dizer outro, e agoreio, que significa falar ou proclamar. Literalmente significa dizer uma coisa que significa outra. Alegoria quer dizer isso. Eu digo uma coisa que significa outra coisa. É a partir do pressuposto que o autor quis dizer mais do que aquilo que ele escreveu. O método tem suas origens, ou o método alegórico, ele tem suas origens tanto no pensamento grego, que tentavam evitar a interpretação literal dos antigos mitos gregos, quanto na literatura rabínica de Israel. Filo de Alexandria, um filósofo judeu neoplatônico, refere-se expressamente à sua utilização pelos seus intercessores e usa-se, ou ele usa o método alegórico. Ele trabalha com esse método para descobrir indícios de diferentes doutrinas da filosofia nas histórias ou nos relatos do Pentateuco. Agostinho, teólogo do V século, justificou suas interpretações alegóricas recorrendo à segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, querendo com isso dizer que uma interpretação literal da Bíblia mata, mas a interpretação alegórica ou espiritual vivifica. Nomes de homens famosos como Clemente de Alexandria, que viveu por volta do século 150, do ano 150 depois de Cristo, Orígenes, eram exímios intérpretes alegóricos. Orígenes dava grande importância ao texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao 7, onde diz: falamos a sabedoria de Deus em mistérios. Então, esta passagem bíblica levava Orígenes a se utilizar do método alegórico para interpretar as Escrituras sagradas.